Olá, está no ar o TCE Notícia. Hoje nós vamos falar sobre os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, criada para estabelecer limites nos gastos públicos. Aqui no estúdio eu vou conversar com o procurador do Tribunal de Contas do Estado, Felipe Deyab, e com o chefe da Controladoria Geral da União no Rio de Janeiro, Fábio Valgas. Muito bem-vindos ao programa. São 29 crimes na Lei de Responsabilidade Fiscal? São 25 crimes e 4 infrações político-administrativas, mas que não estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal em si, mas na legislação federal em vigor, na Lei 10.028. E são vários crimes, alguns de maior gravidade, outros de menor gravidade, mas o legislador elenca alguns que são, na verdade, violações à própria Lei de Responsabilidade Fiscal. A maioria desses crimes são crimes de mera conduta, isto é, não dependem de prejuízo horário para a sua consumação. E alguns outros são crimes que são chamadas infrações de responsabilidade, os crimes de responsabilidade de prefeitos, de governadores, de autoridades do mais alto escalão. Vocês acreditam que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem conseguido realmente conter os abusos nos gastos públicos? Olha, em parte sim, porque o que havia antes da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal era uma grande desorganização administrativa deixada muitas vezes pelo adversário político para que o seu sucessor encontrasse as maiores dificuldades na sua gestão. Hoje, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, há, de certa forma, um freio, principalmente nas despesas de pessoal. Mas é importante deixar claro que nem toda despesa de pessoal é uma despesa ruim, e nem toda despesa de capital é uma despesa boa. Isso vai depender, essencialmente, da qualidade da despesa. Então, a lei precisa, nesse ponto, ser aprimorada. E, em parte, não, porque o que acontece? Acho que a responsabilidade da Controladoria nesse encontro que a gente está tendo hoje é muito relativa às questões de transparência. E, de fato, existem ainda falhas muito graves, né, pelo menos na maioria dos 5.570 municípios do país, relativos às questões de transparência pública. Então, o aprimoramento da lei, como foi no seminário que nós participamos, não é? Me parece, sem dúvida, que é uma necessidade que deve ser uma exigência e deve estar na agenda da sociedade. Agora, falando um pouquinho sobre os avanços, né? O Felipe chegou a falar alguma coisa do passado. Eu queria que vocês me dessem exemplos de como era antes e como ficou depois que essa lei foi sancionada. Posso começar, então? A primeira coisa, não havia uma regra como hoje há no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo que no final do mandato, o gestor, para fazer a despesa, para assumir uma obrigação pelo Estado, pelo poder público, ele deve necessariamente ter disponibilidade de caixa, deve ter uma contrapartida. Ou, ao menos, deixar essa contrapartida, a despesa feita agora, para o seu gestor no futuro. Não havia essa regra. Então, o que acontecia era exatamente isso que eu falei no início. O gestor encerrava seu mandato e deixava dívidas volumosas que impediam, de certa forma, a boa gestão no início do sucessor. E isso ocasionava problemas muito sérios, pelo menos em termos de administração financeira. Isso a lei realmente coibiu. Essa conduta já não é mais vista, até porque ela traz severas sanções, inclusive do ponto de vista criminal, para aquele mau gestor que deixa dívidas para o seu sucessor. Nesse ponto a lei foi muito boa. Mas há outros pontos em que ela merece reparos. Porque, como todos nós sabemos, a atividade legislativa ela não é perfeita. Ela é uma atividade sujeita, evidentemente, a aprimoramentos como toda atividade humana. Mas, em relação a outros pontos em que a lei poderia ter avançado, ela não avançou, ela precisa avançar. Algum exemplo, Fábio? Em diversos exemplos, né? A própria nomenclatura da lei, ela explica muito ao que ela se propõe, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, como bem disse o Felipe, traz esta necessidade de que o planejamento
fiscal da União, dos Estados-membros, dos municípios, não estejam restritos ali a um determinado mandato. Se a gente fosse fazer uma comparação com o que acontece no dia a dia com uma pessoa física, como se uma pessoa descobrisse que está acometido de uma doença terminal e por isso se tornasse completamente irresponsável e fizesse dívidas tremendas no seu cartão de crédito, fizesse dívidas tremendas no seu cheque especial, financiasse um carro extremamente caro, porque sabe que dali a 1, 2, 3, 4, 6 meses não vai estar mais nesta vida, e deixasse essa responsabilidade com os seus sucessores, com os filhos, com a esposa, que passaria a ter que responder sobre essas questões. E a lei traz isso, as questões relativas ao endividamento dos municípios, o endividamento dos estados, o endividamento da União, passa a ser uma responsabilidade do atual gestor, que se transfere a boa responsabilidade, a condução, o atendimento daquilo que está previsto na lei de responsabilidade fiscal para o seu sucessor, sem que haja a inviabilização de curto e médio prazo ali para aquele conjunto da sociedade. Esse é o grande atributo, folhas que se tornavam impagáveis, 13º que não eram pagos porque simplesmente não existia a possibilidade orçamentária e financeira de cumprir com essas obrigações, adiantamentos de receita que inviabilizavam o futuro dos estados ou dos municípios. São todas questões que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, traz, e a partir de 2000, quando ela foi promulgada, de 5 de maio de 2000, passa a ter um novo tratamento no conjunto da sociedade, Felipe? Eu acho que com ganhos indiscutíveis para o conjunto da sociedade. Uhum. Então, vocês acreditam, por exemplo, em relação aos limites com gasto de folha de pessoal, foi benéfico? Isso não prejudicou o funcionalismo, concursos, nada disso? Garantiu o 13º, por exemplo? Não, eu tenho uma visão diferente. Acho que prejudicou e muito. Em primeiro lugar, nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro uma situação que pode exemplificar como a lei precisa ser aprimorada nesse ponto da despesa de pessoal. Há alguns anos atrás, o presidente do Tribunal de Justiça, à época, não conseguia empossar juízes porque o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, com gastos de pessoal, havia sido ultrapassado, estava na iminência de ser ultrapassado. Então, havia um problema muito sério. Ele não poderia nomear e empossar esses juízes por falta, não por falta de dinheiro, mas por comprometimento do limite. E, ao mesmo tempo, veja só, se ele quisesse comprar uma frota de Mercedes-Benz, ele compraria. Não haveria problema algum. Pela lei, se ele comprasse a frota de Mercedes-Benz, ele estaria rigorosamente de acordo com a legislação de regência. Ora, isso não é razoável, isso não é palatável, porque nós sabemos que o Estado é feito de pessoas, na verdade. Nós precisamos do pessoal, senão o Estado não funciona. Nós precisamos de professores, precisamos de médicos, precisamos de juízes, precisamos de defensores públicos, precisamos de procuradores. Então, nesse ponto, a lei precisa de um aprimoramento no seguinte sentido. A realidade do Estado do Rio de Janeiro, a realidade dos grandes estados, como São Paulo também, não é a mesma realidade de estados menores. Esse limite de pessoal que é uniforme para todos os estados da federação, ele precisa ser revisto. Na medida em que há estados que têm uma demanda por serviços muito maior do que outros e que têm um comprometimento da receita maior do que outros porque precisam de investimento. É o caso das grandes metrópoles. Então, nesse ponto, a lei precisa urgentemente de uma alteração, não é uma flexibilização, mas de um aprimoramento para que não se passem por situações desse tipo. Até porque a lei de responsabilidade fiscal, ela é meio, ela é um instrumento para que a população possa ter os seus serviços, possa usufruir desses serviços. E nesse ponto, eu tenho a impressão que a lei precisa realmente desse avanço, até porque o pai que vai levar seu filho ao pediatra da rede pública não quer saber se o limite de pessoal foi descumprido ou não foi, ele quer que o seu filho seja atendido. A mesma coisa com a escola, ele quer que o seu filho tenha um bom ensino, não importa se a despesa de pessoal é alta ou não é. Então, nós temos que, na verdade, ter um equilíbrio.
Ao mesmo tempo em que a despesa de capital nem sempre é boa. Hoje nós temos um grave problema. Há hospitais que estão inacabados, há escolas que estão inacabadas, creches que estão inacabadas. E esse problema a lei de responsabilidade fiscal não resolveu. Mas precisamos de rever isso. Agora, o presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes de Carvalho, ele se disse contra a flexibilização. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que ela prevê, em que pontos o tribunal, a figura do presidente, é contra. Veja, o presidente Jonas Lopes e todos os demais conselheiros do Tribunal de Contas têm uma opinião formada de que a lei ela representou um avanço muito grande para as finanças públicas. E essa flexibilização da lei em certos pontos, que é pretendida e já foi inclusive objeto de alguns projetos de lei no Congresso, ela pode representar o avanço do retrocesso. Em primeiro lugar, há um movimento para que determinadas despesas de pessoal saiam desse limite, sejam deduzidas desse limite, como despesas com saúde, com educação. Então, você retirar desse limite essas despesas, sem dúvida, não é uma boa ideia. É necessário um limite. Mas a crítica que, no caso, eu como procurador faço, que é prática, que não tem nada a ver com a flexibilização, é a necessidade de uma modernização. Porque nós vivemos, infelizmente, num Estado que se diz federado, mas é unitário. Onde a União tem o controle de todos os limites. Por que não deixar para a Constituição do Estado, dentro de certa faixa percentual, limitar essas despesas de pessoal? Porque a realidade de cada Estado, como eu já disse aqui antes, é diferente. Então, esse é um ponto. Agora, flexibilizar no sentido de retirar daquele limite algumas despesas, essa é uma posição que o Tribunal de Contas refuta, rejeita absolutamente, porque ao longo desses 15 anos a prática do Tribunal de Contas tem mostrado que a lei, nesse ponto, foi muito feliz. Nós vamos fazer uma pausa agora, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí não.